Amém? Vamos orar para que a gente possa, em nome de Jesus, começar a nossa live. Pai, primeiramente eu te louvo, bendigo e exalto o teu nome, Senhor. Obrigada, Pai amado, Pai querido, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai. Obrigada, Pai, em nome de Jesus, Senhor, porque o Senhor concedeu fôlego de vida, Senhor, a mim, Senhor, aos meus queridos, aos meus irmãos e irmãs que acompanham, Senhor, esta live, Pai, todos os dias. O Senhor guardou também os queridos deles, e eu sei, Pai, que o Senhor nos esconderá debaixo das tuas asas, Senhor, neste dia, Pai. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que todos nós, ó Pai, a partir de agora estamos com os nossos ouvidos atentos e os nossos corações sedentos àquilo que o Senhor tem para derramar, Senhor, sobre nós. Pai, passa em revista, Senhor, sobre nós, ó Pai. Tira a ansiedade, tira, Senhor, a preocupação. Cai por terra, papai, em nome de Jesus, ó Deus, todo ataque na mente, todo ataque nas emoções, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Eu peço que o Senhor, Pai amado, Pai querido, venha agora selando nas regiões celestiais, aos umbrais desta live, de onde ocorre, Senhor, esta live, Pai, com o sangue do Cordeiro, Senhor. Eu declaro que é amarrado todo principado e potestade local. Eu declaro que todos os dominadores das trevas são amordaçados com cordas de fogo. Eu declaro que nada poderá impedir, Senhor, aquilo que foi preparado pelo Senhor, ó Pai, para este dia, porque esse dia já estava escrito no teu livro, Pai. Eu peço, Pai amado, Pai querido, que o Senhor derrame sobre nós o espírito da sabedoria. Eu peço que o Senhor também derrame o espírito, papai, da revelação da palavra. Que o Senhor nos revele o que está por trás da letra, Adonai. Em nome de Jesus, passa uma tenaz nos meus lábios, santifica os nossos ouvidos, prepara o nosso coração. Toma, Senhor, em nome de Jesus, o domínio desta live nas tuas mãos, Espírito Santo. Conduza conforme a tua vontade. Ministra o que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir, Pai. É o que eu oro e declaro. E eu determino, em nome de Jesus, que todo ataque levante do inimigo, Senhor, já caiu por terra. E nada poderá parar, Senhor, o avanço do teu reino sobre a face da terra, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Bom dia, Cléo. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Maria Odete. Em nome de Jesus. Bom dia, William. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Sara. Em nome de Jesus. Inalação com chá de casca de cebola é bom. Essa inalação eu não sabia. Gente, eu já fiz de tudo que vocês possam imaginar. Mas vai dar certo. Isso aí eu vou tentar. Vou fazer hoje. Hoje ele não tem aula, que é feriado aqui na cidade. Eu vou tentar durante o dia. Quem sabe, né? Bom dia, Maia. Glória a Deus, aleluia. Bom, se existe alguém aqui de primeira vez, amém? Eu vou fazer então, Anne. Eu vou fazer. Deixa eu ver aqui já. Calma aí. Casca de cebola, né? Inalação com chá de casca de cebola. Amém. Se tem alguém aqui de primeira vez, você é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Amém. Em nome de Jesus. Espero que o Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar com você, assim como tem falado conosco. Amém. Nós vamos ler agora, dar continuidade ao nosso devocional, que estamos fazendo no Antigo Testamento, no livro de 1 Reis, capítulo 3, e capítulo 4. Ele está fazendo, Juju, ele está fazendo. Gente, tudo, até bombinha ele está usando. Eu vou compartilhar algo para vocês. Para mim tem a parte da enfermidade, mas é espiritual também. Amém? Porque assim, eu estava até comentando com meu marido, é impressionante. Ele está sempre bem. Eu sentar para fazer a live, ele começa a tossir. Então assim, eu sei que tem um pouco de ataque espiritual também, que Deus já tinha revelado sobre a enfermidade que estava assolando sobre a minha casa. Nós melhoramos, mas o meu filho, ele continua. Então eu sei que tem uma parte fisiológica do corpo que a gente não pode, né, pegar e deixar de lado, mas também tem uma parte espiritual. Então assim, eu sei que vocês oram, mas quem puder intensificar, amém, eu agradeço, porque nós estamos numa luta, porque eu percebo que é muito espiritual também. Tem uma parte pesada de espiritual, porque ele tá ótimo. Eu sentar para mim fazer a live, eu começar a orar para fazer a live, a tosse dele começa. E tipo assim, e não para. Vocês podem ver que até eu terminar a live, às vezes tá tudo bem, mas às vezes não para. Então, mas vai cair por terra, em nome de Jesus. Amém?
Glória a Deus. Então vamos lá, 1 Reis, capítulo 3, diz assim. Vamos dar continuidade aqui, amém? 1 Reis, capítulo 3, vai dizer assim: Salomão roga sabedoria de Deus. Então vamos lá. Vamos lá, que eu gosto muito dessa passagem, amém? Salomão celebrou uma aliança com Faraó, rei do Egito, casando-se com a filha deste monarca. E Salomão trouxe para morar na cidade de Davi, até que a construção do seu palácio, do templo do Senhor e dos muros em torno de Jerusalém foram construídos. Ainda não havia sido edificado um templo para Yahvé, o nome do Eterno. E por esse motivo, o povo ainda continuava oferecendo sacrifícios em vários altares nos montes. Salomão amava Yahvé, o nome do Senhor, o que demonstrava mediante suas atitudes e modo de andar de acordo com as orientações de seu pai, mas também oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados nos montes. Então aqui nesse primeiro versículo a gente vê que Salomão ele casou ali, amém, com a filha do faraó, amém? Então ele fez uma aliança, ele acabou se casando com alguém que não era hebreu. Ele começou fazendo uma aliança ali com uma pessoa que não era da mesma visão, amém, que o povo hebreu. Eles não cultuavam o mesmo Deus. Então vamos lá. Só que mesmo assim ele continuava fazendo os sacrifícios e tendo a mesma vida de devoção a Yahvé que Davi tinha. Porém, o templo ainda não tinha sido levantado, porque foi desejo do coração de Davi levantar e construir um templo para que houvesse ali a habitação da Arca da Aliança. Mas Deus tinha alertado Davi, não é você que vai construir o templo, vai ser Salomão. Então, aqui nesse primeiro tempo, mostra que ele estava fazendo ali as oferendas, né, oferecendo os sacrifícios em vários lugares que eram distribuídos pela região de Jerusalém. Vamos continuar. Aí Deus fala a Salomão em sonho. O rei Salomão foi a Gibeon para lá oferecer sacrifícios, porquanto ali se encontrava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos queimados. Em Gibeon, Yahvé apareceu em sonho a Salomão durante a noite. Deus disse: pede o que desejares e eu te darei. Ao que Salomão respondeu: tu demonstrastes uma grande benevolência para com o teu servo Davi, meu pai, porque ele caminhou diante de ti em fidelidade, justiça e retidão de coração para contigo. Tu mantivestes prodigiosa misericórdia para com ele e lhe concedestes um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, pois, Yahvé, Senhor meu Deus, constituíste rei a teu servo em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem que não sabe liderar. Teu servo se encontra no meio do povo que tu mesmo escolheste, uma população tão grande que nem se pode contar. Dá, portanto, a teu servo um coração sábio, que possa discernir entre o bem e o mal, a fim de que eu possa governar o teu povo com justiça e equidade. Pois sem a sabedoria que vem de ti, quem pode governar este seu grande povo? O desejo de Salomão muito agradou ao Senhor. Por esse motivo, Deus lhe declarou: porque foi esse o teu pedido, e já que não rogastes para ti vida longa, nem riqueza, nem a vida dos teus inimigos, mas solicitastes para ti discernimento para ouvir e julgar com justiça, farei o que pedistes. Eu te concederei um coração sábio e capaz de discernir com inteligência, como jamais houve antes de ti e depois de ti nunca haverá. Também te dou o que não peleitastes, riquezas e glória, de modo que durante tua vida não haverá rei semelhante a ti. E mais, se andares nos meus caminhos, obedecendo os meus estatutos e os meus mandamentos, como procedia Davi, teu pai, eu prolongarei os teus dias sobre a terra. Então Salomão despertou e compreendeu que havia tido um sonho. Assim que voltou a Jerusalém, ele se pôs diante da Arca da Aliança do Senhor, sacrificou holocaustos, preparou ofertas pacíficas e de comunhão e concedeu um banquete a todos os seus servos. Então vamos lá, povo de Deus. Essa passagem aqui, ela trouxe
uma chave muito grande sobre a minha vida quando eu me converti. Porque eu não comecei lendo, quando eu me converti, eu não comecei lendo a Bíblia pelo Novo Testamento. Eu comecei lendo de forma cronológica. Eu comecei do Antigo para o Novo, mesmo sem entender nada. Foi assim que eu fiz. E quando eu cheguei nessa passagem de 1 Reis aqui, o Senhor virou uma chave na minha cabeça. O Senhor fez, sabe quando faz a sua cabeça, faz assim? Pá! Tipo, cara, o que isso representa? E ali o Senhor me mostrou algo que ele mostrou a Salomão, que na verdade já estava dentro do coração de Salomão. Quando você tem a sabedoria de Deus, quando você anda em sabedoria com o Eterno, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você pede para Deus derramar sabedoria sobre a sua vida, para que você tenha um coração segundo o coração de Deus, para que você ande com retidão na palavra, para que você não seja injusto, para que você não seja injusta, o Senhor se agrada disso. Porque muitas vezes, povo de Deus, as pessoas não pedem por sabedoria. As pessoas pedem por riqueza, as pessoas pedem por relacionamento, as pessoas pedem para Deus fazer um milagre, para Deus fazer aquilo, mas não pede por sabedoria. E de que adianta você pedir por riqueza se você não tiver sabedoria para administrar a sua riqueza? E que adianta você pedir por um relacionamento se você não tem sabedoria para conduzir esse relacionamento de acordo com a vontade de Deus? Do que adianta você pedir para Deus te dar filhos se você não tem sabedoria de cuidar e guiar os teus filhos de acordo com a palavra e os preceitos de Deus? Então, a sabedoria é a chave de todas as coisas. Mas nós precisamos também entender algo, que aí também o Senhor, logo no início da minha caminhada, o Senhor me deu essa palavra e essa palavra ficou marcada na minha vida. Tem muitas pessoas que pedem sabedoria, mas aí a pessoa está pedindo sabedoria para quê? Você está pedindo sabedoria para Deus, para você ser sábio perante a presença do Espírito Santo de Deus e andar de acordo com a palavra? Ou você está pedindo sabedoria para Deus para se mostrar e falar, nossa, como essa pessoa é sábia? Porque existem esses dois lados da história. Tem gente que pede sabedoria, mas pede para querer se aparecer. Tem gente que pede sabedoria para querer ser visto e reconhecido. Só que quando você pede a sabedoria com a essência de Deus, você entende que ser sábio é ser humilde e ser servo. Você entende que você carrega a sabedoria de Deus, você entende a essência na plenitude do Espírito Santo de Deus e você se coloca como servo dos teus irmãos. Mas tem muita gente que pede sabedoria para se tornar rico, para se tornar, sabe, como se fosse a porta de acesso para viver o sobrenatural de Deus, e não é. A sabedoria de Deus é para que a gente venha se comportar extremamente como Deus se comporta, como Ele é. Um dos 7 espíritos de Deus é o espírito da sabedoria. E o que foi derramado sobre Salomão aqui foi o espírito da sabedoria. Ele já tinha recebido uma porção do Espírito Santo de Deus, mas o Senhor compartilhou com ele, acredito eu, que quase que a totalidade da sabedoria, quase que a totalidade, porque sábio acima de todas as coisas é só Deus. Mas a palavra fala que não houve e não vai haver outro homem tão sábio como Salomão. Então Deus compartilhou uma porção dos 7 espíritos, de um dos 7 espíritos de Deus, que é o espírito da sabedoria. Quando eu oro aqui pedindo para o Senhor, Senhor, derrama sobre nós o espírito da sabedoria, é um desses 7 espíritos de Deus. Por quê? Com a sabedoria de Deus, a gente consegue compreender a plenitude e a complexidade da palavra de Deus. Muitas vezes, vocês não vão entender a palavra de Deus na complexidade que ela é, porque a palavra de Deus é complexa, amém? Porque nós não pedimos por sabedoria. É por isso que muita gente tem dificuldade de interpretar e ter revelação da palavra de Deus, porque não pede por sabedoria. Porque raciocina comigo, quem que trouxe as palavras do Eterno para ficar gravado aqui num livro? Não foi o Espírito Santo de Deus? Não foi ele que inspirou homens e mulheres? Senta, filho.
Não foi ele que inspirou homens e mulheres, homens, na verdade, perdão, não foi ele que trouxe a inspiração dos homens para escrever a palavra? Então, logo o espírito da sabedoria que estava sobre esses homens também está sobre a minha vida e sobre a tua vida quando você pede, e aí você começa a ler com a sabedoria do mesmo espírito que escreveu. Aí você começa a compreender o que está por trás da letra. Só que isso daqui, povo de Deus, não foi ninguém que me ensinou. Isso daqui foi eu lendo a palavra e o Senhor me revelou. Então é por isso que eu nunca tive dificuldade de compreender a Escritura. Eu nunca tive dificuldade, porque quando eu cheguei nesse versículo aqui, eu pedi, Senhor, eu quero sabedoria para entender a tua palavra. Aí depois que eu pedi isso, a minha mente fez assim, ó, puf. Aí eu consegui ler a palavra, eu consegui meditar nas Escrituras, e para mim o Antigo Testamento não tem dificuldade nem o Novo, porque o Senhor traz a revelação. Só que muitas vezes as pessoas passam batido por esse texto e não entendem a essência que está nessa palavra. E hoje eu estou compartilhando isso com vocês. Peçam sabedoria de Deus. Peçam sabedoria, peçam por sabedoria, não para mostrar que você é sábio, não para mostrar que você sabe resolucionar problema, não para mostrar que para o outro que você entende, não, mas é porque a essência do Espírito Santo de Deus vai estar sobre você. E aí o que acontece? Com o Espírito da sabedoria fluindo sobre você, você vai agir com justiça, você vai ter discernimento, todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Não existe mistério. São chaves que estão dentro da palavra que a gente tem que ler com profundidade de espírito e não de forma rasa. Então, para você que tem dificuldade, amém, de interpretar principalmente o Antigo Testamento, peça sabedoria a Deus, o espírito da sabedoria. O mesmo espírito que Deus derramou sobre Salomão. Você pode falar, Senhor, eu quero a mesma porção do Espírito que foi derramado sobre Salomão. Senhor, derrama sobre a minha vida. Desde quando eu fiquei grávida da minha filha, que eu me converti, eu estava grávida, né? Eu me batizei grávida. Eu liberava sobre o meu útero. E depois, quando o meu filho nasceu também, desde a gestação, eu sempre liberava, Senhor, se tem algo que eu quero que os meus filhos tenham é sabedoria. E todos os dias eu colocava a mão na minha barriga e eu falava, Senhor, que eles recebam a sabedoria que Salomão recebeu. Que eles recebam a sabedoria que Salomão recebeu. E os meus filhos, eles são extremamente sábios. Tipo assim, eles são eles são a mais da sala deles. Tipo, sempre foram. A minha filha sempre, todos eles, mas a do meio e o mais novo, tipo assim, eles se sobressaem. E eu sei que foi fruto destas orações que eu pedi sabedoria. E eles agem com justiça, exatamente como está aqui. Eles são justos, por mais que são crianças e adolescentes, eles são justos, eles não aceitam injustiça. E não foi coisa que eu ensinei para eles. Eles sempre foram assim, desde pequenininho. Então, povo de Deus, para você que é mãe, para você que é pai, nunca é tarde. Peça sabedoria para o Senhor. Porque olha o que o Senhor continua dizendo aqui no versículo 14. E aí vocês vão entender. Salomão não pediu riqueza. Salomão não pediu poder. Salomão não pediu para ser reconhecido. Salomão não pediu para ser o maior rei. Mas o fato dele ter pedido sabedoria, o Senhor ainda acrescentou coisas que ele não havia pedido, lá no versículo 14. E mais, se andares nos meus caminhos, obedecendo os meus estatutos e os meus mandamentos, como procedia Davi, teu pai, eu prolongarei os teus dias sobre a terra. Isso daqui tem que trazer uma metanoia na sua mente, assim como ele fez na minha. Se você pedir por sabedoria e você ainda seguir os caminhos de Deus, obedecendo os estatutos e os mandamentos, o Senhor vai prolongar os seus dias sobre a terra. Ai, mas por que Deus prolongaria os meus dias sobre a terra? Para que Deus? Ah, não, mas eu quero encontrar Jesus logo, porque eu quero viver com Jesus na eternidade. Quando você entende, amém? Que você faz parte do propósito de Deus, você não quer sair daqui sem levar o maior número de almas possível com você. Porque a essência de Cristo é salvação. Então você
tem fome e sede de pegar e falar, Senhor, eu ainda não cumpri tudo que eu precisava cumprir. Não me deixa partir daqui sem antes cumprir o meu propósito. Eu tenho muitas almas ainda para levar para o Senhor. O Senhor prolonga os seus dias sobre a face da terra. Entenda algo. Não é normal você não querer viver. Não é normal você não querer viver. Se você não está querendo viver essa vida que o Senhor te concedeu, existe alguma coisa fora do parâmetro de Cristo. Você não está aproveitando a vida que o Senhor te deu. E eu não estou falando só para sair e pregar o evangelho, mas eu estou falando de você desfrutar o momento com Deus aqui, antes de você ir para a eternidade. Então, em nome de Jesus, que nós hoje possamos ter a mesma mentalidade que Salomão tinha aqui. Ele foi um homem muito sábio. E tudo foi acrescentado a ele. É simples de entender. Ele foi o homem mais rico. A gente vai ver aqui que a rainha de Sabá veio ter com ele. Olha o nível que Deus levantou esse homem, mas porque ele pediu sabedoria. Só que a gente tem que saber por que você está pedindo sabedoria. Existem esses dois lados. Amém? Então vamos continuar. Não tira não, filho. Vamos lá. Salomão usa a sabedoria de Deus. Então, mais uma resposta aqui. Salomão usa a sabedoria de Deus. Certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei para receber seu veredito. Declarou uma das mulheres: Ó meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa, e eu dei à luz a um filho, e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de eu ter dado à luz, esta mulher também teve um filho. Estávamos sozinhas naquele momento, não havia mais ninguém na casa. Ora, certa noite morreu o filho desta mulher, pois ela, dormindo, virou-se sobre o filho e o sufocou. Ela então se levantou durante a noite, retirou meu filho do meu lado, enquanto a tua serva dormia. Colocou-a do seu lado e pôs o filho dela morto ao meu lado. Levantei-me para amamentar meu filho e encontrei-o morto. Mas de manhã eu examinei e constatei que não era o meu filho que tinha dado à luz, o meu filho que eu tinha dado à luz. Então a outra mulher contradisse: Não é verdade, meu filho é o que está vivo e o teu é o que está morto. E a outra protestava inconformada: É mentira, teu filho é o que está morto e o meu filho é o que vive. E assim eles se desentendiam diante do rei. Então o rei sentenciou. Uma mulher exclama: Meu filho é o que está vivo e o teu é o que está morto. A outra afirma: Mentira, teu filho é o que está morto e o meu é o que vive. Ora, trazei-me agora mesmo uma espada, ordenou o rei, e trouxeram-lhe imediatamente uma espada afiada. Ele prontamente determinou: Cortai este menino vivo em 2 partes e dai metade a uma mulher e metade a outra. No mesmo instante, a mulher de quem era o filho vivo suplicou ao rei: Porquanto suas entranhas se comoveram profundamente em defesa da vida do filho, e clamou: Ó meu senhor, que lhe seja dado o menino vivo, não o matem por misericórdia. Contudo, a outra dizia: Que ele não seja nem meu e nem desta mulher, tampouco cortai ao meio. Então o rei ordenou silêncio e deu seu veredito: Não mateis essa criança. Dai à primeira mulher a criança viva, porque ela é a mãe verdadeira. E todo Israel ouviu dizer do sábio veredito do rei e passou a respeitá-lo de todo o coração, pois constatou que a sabedoria divina operava em sua pessoa para julgar e fazer justiça. Povo de Deus, a sabedoria de Deus vai te ajudar a solucionar qualquer tipo de problema que tem na tua casa, de uma forma muito simples. De uma forma muito, muito simples. Eu já disse isso aqui, eu vou falar de novo. Nós padecemos por falta de sabedoria. O povo de Deus, e a própria palavra do Senhor fala, o povo padece por falta de conhecimento da Escritura, amém? E também por conta da falta de sabedoria. Quando a gente não pede sabedoria para Deus, os problemas que são fáceis de solucionar, fica se prolongando por uma eternidade que você fala,
Cara, não é possível. Será que a pessoa não está vendo que é simples resolver? Mas por quê? Porque é uma pessoa que não pede por sabedoria. Porque entra lá naquilo que foi falado no começo. A gente pede por tudo. As pessoas pedem por tudo. As pessoas pedem por relacionamento, as pessoas pedem por cura, as pessoas pedem para mudar de emprego, as pessoas pedem por riqueza, as pessoas pedem por tudo que você possa imaginar. Mas você é difícil ver as pessoas pedindo por sabedoria. A sabedoria de Deus está disponível para mim e para você. Não foi só sobre a vida, amém, de Salomão. Não é sobre a minha vida, não é somente sobre a vida do fulano. A sabedoria de Deus, ela é parte da virtude de Deus para todos. Entenda. Jesus era um homem sábio. Amém? Ele era totalmente sábio. Ele era mais sábio do que aquele povo que estava lá, do que aqueles sacerdotes, dos que os fariseus, porque tinha a plenitude do Espírito de Deus sobre a vida dele. E ele era extremamente sábio. Povo de Deus, se tem algo, e o Senhor pede para que eu fale isso aqui, busquem por sabedoria. Amém? Busquem por sabedoria. Peçam a sabedoria do Senhor, porque ela está disponível. Vocês vão ter facilidade de solucionar qualquer problema, facilidade de interpretar as escrituras, facilidade de dar conselhos. E aí agora eu vou falar outra coisa. Quando o espírito da sabedoria repousa sobre você, automaticamente é como se você se um imã de pessoas com problemas para solucionar. Eu vou usar essa analogia. Por quê? A virtude de Deus, da sabedoria de Deus vai estar sobre você. Então, as pessoas que estão passando por algum tipo de problema, as pessoas que estão passando por algum tipo de situações que não estão debaixo desse mesmo espírito, vai começar a te procurar. Aí você vai se portar exatamente como Salomão. Salomão aqui, ele era o rei, era ele que solucionava os problemas que tinha, as confusões que tinha lá naquele lugar. Hoje isso não é diferente. Então não se espante. Se você começar a fluir com o dom da sabedoria, porque isso é um dom. Amém? Isso é um dom. Você flui nesse espírito de sabedoria. As pessoas vão começar a te procurar pela sabedoria que você carrega. E aí você vai usufruir da sabedoria de Deus. Então entenda, a sabedoria de Deus não é somente para você usar, somente para você, mas é para um bem comum. Vão aparecer diversas situações de pessoas que você nunca viu na sua vida, contando coisas para você que você pega e fala assim, cara, mas a pessoa nunca me viu, por que ela está me contando isso? Porque o espírito da sabedoria que está sobre você liberou algo da tua vida e aquela pessoa falou, Deus mostrou para ela, fala com ela que ela vai te ajudar ao que fazer. Isso acontece assim, é surreal. Não tem como explicar. Gente, já aconteceu do meu marido estar dentro de um Uber e a pessoa começar a contar a vida dele. Gente, pessoa dona de empresa. Que ele fazia Uber porque ele não tinha mais o que fazer. Eu faço Uber não porque eu preciso de dinheiro. Eu faço Uber porque eu tenho a minha empresa, mas eu não consigo ficar em casa. E ele começou a contar a vida inteirinha, as empresas que ele tinha, tudo começou a contar para o meu marido. E o meu marido falou, cara, olha que loucura. Já aconteceu de gente mostrar conta bancária para o meu marido, com o valor que tinha na conta. Mas por quê? Porque o meu marido, ele é um homem também que carrega muita sabedoria. E aí as pessoas começam a conversar e Deus começa a usar a vida dele para trazer direcionamento, para ajudar a solucionar problema. Então, povo de Deus, a sabedoria de Deus não é somente para nós. A sabedoria de Deus, o Senhor derrama e concede para que a gente também possa ajudar os filhos dele a chegar na maturidade de varão perfeito, a estatura de varão perfeito, na maturidade da mente de Cristo. A sabedoria não é somente para falar, nossa, como você é sábio, nossa, como você entende da palavra. Não, a sabedoria de Deus é para trazer mudança. É para trazer mudança sobre a sua vida, para trazer mudança sobre a vida do outro. Então peçam por sabedoria. O Senhor, ele quer derramar a porção de sabedoria. O problema que Deus pede para mim falar agora, o que o Espírito Santo de Deus revela é que as pessoas estão focadas em tesouros terrenos.
As pessoas estão focadas em solucionar os seus problemas. Só que as pessoas não estão focadas em buscar tesouros espirituais, porque isso é o maior tesouro. Se tem algo de maior valor que possa existir no mundo, é você ser uma pessoa sábia. Por que uma pessoa sábia? Porque uma pessoa sábia não se mete em confusão. Porque uma pessoa sábia sabe exatamente as atitudes que deve tomar. Uma pessoa sábia sabe onde deve ir, onde não deve ir, com quem se assentar, com quem não se assentar, se deve fechar negócio, se não deve fechar negócio. A sabedoria é como se fosse um antídoto. É como se fosse ali algo para prevenir. É uma prevenção de você acabar se enfiando em rascada. Isso é a sabedoria. Uma pessoa sábia não mete os pés pelas mãos. Uma pessoa sábia sabe com quem ela deve caminhar. Ela sabe quem ela deve ouvir. Porque automaticamente já vem também o discernimento. Uma coisa complementa o outro. Quem não é sábio faz as coisas totalmente erradas. E depois não consegue solucionar aquilo que ele mesmo causou por conta da falta de saber. Vocês conseguem entender que o maior tesouro é a sabedoria? Então busquem sabedoria, porque o Senhor, ele quer liberar a sabedoria. E a partir do momento em que ele libera a sabedoria e você anda de acordo com a palavra do Senhor, as demais coisas vai ser acrescentada. Salomão só pediu uma coisa, sabedoria, e Deus colocou todas as outras. Todas as outras. Até eu conhecer Cristo, eu não era sábia. Eu era inteligente, mas não sábia. E não adianta nada uma pessoa ter inteligência e não ter sabedoria. Pega essa chave. A pessoa pode conhecer muita coisa. A pessoa pode conhecer, ser inteligente de saber de todos os assuntos que possam existir sobre a face da Terra. Mas se ela não tiver sabedoria, de nada adianta. E a gente vê muita pessoa inteligente se metendo em enrascada. Você vê muita pessoa que tem muito conhecimento em muitas áreas da vida, em vários diversos assuntos, mas ela não é uma pessoa sábia. Do que adianta? Agora, quando você concilia a inteligência que o Senhor te deu, a capacidade cognitiva que o Senhor liberou sobre a sua vida, junto com a sabedoria de Deus, cara, você vira uma bomba no inferno. E eu preciso trazer isso para o lado espiritual. Por que você vira uma bomba no inferno? Porque você vai destronar toda a mentira de Satanás. Você vai conseguir mapear. Você se torna... É uma coisa que eu não sei como explicar para vocês. É como se você se tornasse um radar do mundo espiritual. E você conseguisse discernir o foco do problema, o foco do que está acontecendo na vida da pessoa. Não tem como eu explicar. Mas é mais ou menos isso. Então, a sabedoria te faz com que você saiba exatamente o que é que está regendo ali naquela vida, o porquê que chegou ali naquela vida, o porquê que aquela pessoa está ali daquele jeito. Você se torna, a sua visão é ampliada. É uma coisa surreal. É diferente, tudo se aflora. É totalmente diferente. Você fica com a percepção no seu espírito mais aguçado. Então, em nome de Jesus, povo de Deus, peçam sabedoria ao Senhor. Ela está disponível. Não é para um tipo de raça, não é para quem é pastor, é para todos que são filhos. É para todos que são filhos. Amém? Então vamos lá. Capítulo 4. Os leais assessores de Salomão. Salomão foi rei de todo o povo de Israel. Os seus principais assessores foram estes: Azarias, filho de Zadok, o sacerdote; Eliorefe e Aias, filhos de Cisa, secretários; Josafá, filho de Ailude, arauto e cronista; Benaia, filho de Joiada, era comandante do exército; Zadok e Abiatar, sacerdotes; Azarias, filho de Natã, chefe dos governadores distritais; Zabude, filho de Natã, era sacerdote e conselheiro pessoal do rei; Aisa, zelador responsável pelo palácio; Adonirão, filho de Ábida, chefe dos servidores e escravos.
os prefeitos de Salomão. Salomão ainda tinha também 12 governadores distritais sobre todo Israel, que proviam o rei e sua casa. Cada um cuidava do abastecimento durante o mês do ano. Eis, pois, os seus nomes: filho de Ur, na região montanhosa de Efraim, Ben-Decker em Macás, Salbim, Bat-Semas e Elon e Bet-Hanã, Ben-Hassed em Arubute, Socó e em toda a terra de Éfer, Ben-Abinadab e Nafote-Dor, planalto do Dor. Tafate, filha de Salomão, era sua esposa. Baaná, filho de Ailude, em Tanak, e Megido, em toda Bet-Seá, próximo de Zareta, abaixo de Zezreel, desde Bet-Seá até Abel-Meloá, seguindo para além do Joquemeão. Ben-Jeder em Ramote Gileade, e nas aldeias de Jair, filho de Manassés, em Gileade como no distrito de Argobe, em Bazã, e em suas 60 grandes cidades fortificadas com muros e trancas de bronze em seus portões. Ainadab, filho de Ido, em Manaim. Aimás em Naphtali. Ele se casou com Basimate, filha de Salomão. Baaná, filho de Hussai, em Asser, em Bealote. Josafá, filho de Parua, em Issacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Geber, filho de Uri, na região de Gade. Terras de Seom, rei dos amorreus e de Og, rei de Bazã. Ele era governador absoluto desse distrito. As provisões diárias do rei. O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar. Todas as pessoas tinham fartura em comida e bebida, e viviam em paz e eram muito felizes. Salomão estendeu seu domínio sobre todos os reinos existentes, desde o rio Eufrates até a terra que coube aos filisteus e até a fronteira do Egito. Todos esses reinos dominados pagavam impostos, e estiveram sobre a majestade de Salomão durante toda a sua vida. Os mantimentos que Salomão e sua corte demandavam... Os mantimentos que Salomão e sua corte demandavam todos os dias eram em torno de 6.000 quilos de farinha de trigo e 6.000 quilos de farinha de outros cereais. 10 bois gordos, 20 bois de pastos e 100 carneiros, bem como servos, gazelas e aves escolhidas. Salomão dominava todos os reinos a oeste do Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e as populações viviam em paz em todas as fronteiras. Durante toda a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em plena paz e em segurança em seus territórios. Cada cidadão debaixo da sua videira e da sua figueira, desde Dan até Berseba. Salomão possuía 4.000 baias para os cavalos dos seus carros de guerra e 12.000 cavalos de cavalaria. Os teus 12 prefeitos ou administradores distritais, cada um no seu respectivo mês, ficava responsável pelo fornecimento da lista de alimentos que Salomão precisava para si mesmo e para todos que viviam no palácio. Os administradores não deixavam faltar nada para o rei e sua corte. Cada um também fornecia e entregava no devido lugar a sua cota de cevada e de palha para alimentar os cavalos que puxavam os carros de guerra e para os animais de trabalho. Vamos lá, deixa eu parar aqui. Povo de Deus, aqui a gente vê que Salomão, ele pediu sabedoria para governar o povo. Ele pediu sabedoria para liderar aquele povo, porque ele entendeu que aquele povo não era dele, aquele povo era do Senhor. Então ele pediu sabedoria para governar o povo e ele fazia tudo de acordo como o pai dele também fazia. Ele era um homem muito generoso. Salomão, ele era muito rico, mas na mesma proporção em que ele tinha de riqueza, ele tinha de generosidade. E é isso também que as pessoas não entendem. As pessoas não conseguem, muitas pessoas não conseguem ser generosas. Não conseguem ver o outro como a si mesmo. Porque entenda algo. Aqui Salomão, ele levantou pessoas para ajudar a cuidar do reino, para ajudar a cuidar da casa dele, para ajudar a cuidar do palácio. Amém? E essas pessoas seguiam exatamente da mesma forma
como Salomão seguia. Cumprindo tudo. Se era para dar ali as primícias das coisas, das colheitas, as pessoas davam, porque eles viam Salomão fazer. E aí eu quero trazer algo aqui. Se você é líder, se você é pastor, porque eu sei que tem pastores que me escutam, porque eu sei que tem apóstolo que me escuta, eu sei que tem missionários que escutam a live. Se você é líder, se você é pastor, ou tirando do âmbito de igreja, dentro da tua empresa, se você tem um cargo de liderança, não cobre do outro aquilo que você não faz. Você tem que ser o primeiro a dar exemplo. Não tenta cobrar da tua equipe, não tenta cobrar das tuas ovelhas, não tenta cobrar daqueles que estão debaixo da tua liderança algo que você não está fazendo. Isso é princípio de sabedoria também. Não tem como você cobrar algo de alguém que você não está entregando. Um exemplo. Se você pedir para a tua igreja orar e a igreja não orar, você vai nos cultos de oração? Ou você deixa tudo na roda das irmãs do coque? Ou você coloca tudo na conta dos intercessores, mas você não vai lá participar? Vamos lá, você fala que a tua igreja não está dizimando, não está dando oferta, mas você é uma pessoa que dizime e oferta? Porque não tem como você cobrar algo que você não faz. Trazendo para o serviço. Você fala que a pessoa não está produzindo dentro da tua empresa porque não está entregando, mas você também está dando o seu melhor ou não? Isso faz parte do princípio da sabedoria. As pessoas aqui cuidavam das coisas do rei, porque ele também cuidava com amor e zelo e sabedoria. Ele designou todas as coisas, ele estava debaixo do espírito da sabedoria. Entenda, povo de Deus, para a gente poder ter a plenitude da nossa vida em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos ser sábios. E deixa eu te falar algo, a sabedoria não é significado que você não vai passar alguma dificuldade na tua vida. Mas a sabedoria vai fazer com que você passe pela dificuldade na tua vida sem você sofrer de forma exacerbada. O princípio da sabedoria precisa estar muito bem firmado dentro de cada um de nós. Aqui o povo cuidava das coisas do rei com zelo, com cuidado, porque Salomão fazia a mesma coisa. E ele compartilhou isso com o povo. Vamos continuar. O famoso saber de Salomão. Versículo 29. Deus concedeu a Salomão generosa porção de sabedoria e entendimento. Então vamos lá. É o que eu estava falando. Além da sabedoria, você tem entendimento das coisas. Você entende. Porque muitas vezes o que acontece? Você lê algo, você presta atenção numa live, mas você não entende o que foi ministrado. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês. Vocês estão no culto. Enquanto você está no culto, enquanto o preletor está falando, enquanto o pastor está falando, enquanto a pessoa que está ministrando está falando, você está entendendo. Está tudo assimilando. Mas depois que você sai de lá, parece que é um apagão na sua mente. Parece que você não conseguiu, tipo, você esquece. Você não tem entendimento do que foi falado. Então, a sabedoria está atrelada ao entendimento das coisas. É por isso que muitas vezes, mais uma vez o Senhor fala, o povo lê a Bíblia, o meu povo lê a minha palavra, sem a sabedoria do meu espírito, não vai compreender o que está falando. Vai viver de versículo isolado. Vai viver uma vida com Cristo rasa, porque não tem entendimento. Vamos lá, uma capacidade de discernimento muito além do normal e conhecimentos tão abrangentes e profundos que não podiam ser medidos. Povo de Deus, eu preciso compartilhar algo com vocês, porque isso vai começar a acontecer com vocês e eu declaro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vocês vão começar a aprender coisas, vão começar a vir coisas na sua cabeça que não veio que você não leu em lugar nenhum.
e você não vai entender o que está acontecendo. Agora você vai entender porque o Senhor já está revelando. Amém? Agora você vai entender porque o Senhor já está falando. Principalmente para vocês que estão fazendo o jejum. Principalmente vocês que estão fazendo o jejum. Eu sei que tem gente que está no jejum que não assiste a live. Está perdendo. Amém? Mas vamos lá. Para vocês que estão fazendo o jejum. Vocês vão começar a ter acesso a coisas que você fala, cara, da onde que veio isso? E vocês vão achar que vocês estão ficando meio maluco. Porque eu me sentia, e eu ainda às vezes me sinto desse jeito. Eu falo, que tá, tipo, e eu não tenho com quem conversar, porque se eu for falar as coisas que acontecem, que Deus me revela, que Deus me mostra, o povo vai falar, essa mulher tá maluca. Essa mulher aí, a irmã tá falando, ontem eu senti isso. Essa menina tá vivendo aonde? O seu entendimento muda de uma forma que você fala, cara, eu nunca escutei isso em lugar nenhum, eu nunca ouvi isso. Deus está fazendo com que você acesse as dimensões espirituais do espírito dele. E ele começa a derramar porções extras de sabedoria, entendimento e capacidade de discernimento. E você não tem esforço. Você não precisa fazer nada. Tipo, as pessoas começam a conversar com você como se fizesse um download, sabe? Que você tá abrindo um arquivo. Imagina se você é um computador e ali o anjo, o Espírito Santo de Deus, clica ali em você e começa a fazer um download do céu. É assim que funciona. Eu me sinto às vezes assim. E aí eu tipo, cara, o que tá acontecendo? E você não vai conseguir entender o que tá acontecendo. E deixa eu te falar, não tenta entender o que está acontecendo. De verdade, não tenta entender o que está acontecendo com você, apenas viva. As coisas espirituais não são de compreendimento humano. As coisas espirituais não tem como se compreender. O que é da carne se discerne pela carne, o que é do espírito você só vai discernir no espírito e deixa na região do espírito. Não tenta trazer para a tua lógica humana, porque senão você vai ficar maluco. Você vai entrar assim numa dimensão que tipo, cara, o que está acontecendo? Então deixa as coisas espirituais nas coisas espirituais. Não tenta entender com o teu raciocínio lógico, porque o teu raciocínio lógico não tem a dimensão do teu raciocínio de espírito. É diferente. Amém? A sua capacidade cognitiva de mente física é diferente da capacidade cognitiva da tua mente espiritual. É diferente. Amém? E o Senhor já está começando a fazer com algumas pessoas. Existem pessoas que já estão nesse nível. Existem pessoas que vão começar a partir de hoje a entrar nesse nível. Então as coisas vão ser muito mais o quê? Ampliadas, amplificadas na sua vida espiritual com Deus. Então não se assuste. Deus está te moldando no padrão do qual você nasceu para ser. Deus está fazendo com que você se torne aquele que Ele criou você para ser. Chega de viver no superficial, chega de viver no raso. Você vai começar a viver o sobrenatural de Deus de forma natural. Se torna natural. É uma coisa que para mim hoje, tipo assim, tem coisas que o Senhor fala e eu fico, cara, o que está acontecendo? Mas tem coisas que para mim já não me espanta mais, porque eu aprendi a lidar. E eu vou falar para vocês, eu não tive ninguém para me explicar o que estava acontecendo comigo. E eu acredito que é por isso que o Senhor falou, você vai fazer o que eu te pedi, e eu estou ensinando vocês. Porque tem gente que senão ia ficar meio, a pessoa acaba ficando abilolada das ideias. Porque é umas coisas muito loucas que começa a acontecer. Amém? Então vamos lá. A sabedoria divina outorgada a Salomão era maior do que a todos os homens do Oriente e a maior parte de toda a sabedoria do Egito. Salomão era mais sábio do que qualquer ser humano, mais do que Esraíta Etã, mais sábio do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Esses homens aqui eram os mais sábios daquela época. Amém? Eram aqueles que eram reconhecidos como os homens mais sábios que existiam naquele lugar. A sabedoria de Salomão extravasou de forma sobrenatural.
Ele criou 3.000 provérbios e compôs 1.005 cânticos. A sabedoria do Senhor faz com que você crie coisas. Capacidade criativa. Porque o espírito da sabedoria de Deus contém tudo aquilo que Deus tem. Todas as essências do Senhor, todas as características e virtudes. E uma das coisas que Deus tem é o quê? A criatividade. Às vezes as pessoas pegam e falam assim, nossa, mas você é muito criativo de fazer as coisas. É por conta do Espírito Santo de Deus que trouxe a sabedoria de Deus. Então vocês têm facilidade em criar muita coisa. É como se fosse um autodidata. Sabe essas pessoas que são autodidatas? São pessoas que carregam a sabedoria. O espírito da criação. Porque Deus criou o mundo. Deus criou tudo. É o espírito da criação, o espírito da sabedoria. Dissertou a respeito das plantas, desde o cedro do Líbano até o ísopo, que cresce nos muros. De igual modo, discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Sábios de todos os povos vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram missionários enviados por todos os reis da terra que haviam sido informados sobre o saber deste rei. Então, até os sábios vinham a aprender com Salomão, porque ele era extremamente sábio. Ele tinha capacidade de criar, ele tinha capacidade de governar, ele tinha capacidade de multiplicar. Todas as virtudes do Senhor se resumem à sabedoria, à justiça. Então, onde você colocar a sua mão, vai haver multiplicação. Onde você colocar a sua mão, as coisas vão começar a acontecer e a florescer de forma diferente. E você, às vezes, não vai entender. Oi, filho. Já vai. Amém? E você não vai entender. Então, busquem por sabedoria. Busquem pela sabedoria de Deus. Busquem estar, amém, se alimentando da fonte do eterno. Da fonte do Senhor. José também era um homem muito sábio. Exatamente, também. Daniel também tinha ali a sabedoria de governar. No entanto que ele se tornou ali o governador maior ali da Babilônia. Então, povo de Deus, se tem algo que o Senhor tem para derramar sobre a minha vida e sobre a tua vida hoje, é a sabedoria dele. O Senhor não quer mais que nós venhamos ser cegos espirituais, mas não é cego a palavra. O Senhor não quer que você fique mais desprovido da sabedoria dele. Porque ele sabe e ele quer que você acesse isso. Porque uma pessoa com sabedoria sabe solucionar qualquer tipo de problema. Porque o Senhor, ficar no raso, o Senhor não quer mais. Povo de Deus, o Senhor mostra pessoas que estão em problemas há tanto tempo na vida que só não saiu desse problema porque não tem sabedoria. Porque não buscou por sabedoria. Tem muitas situações dentro de casas, dentro de famílias, dentro de vidas aqui, que já eram para ter sido solucionados há muito tempo, se a pessoa fosse cheia de sabedoria. Mas não é. Porque a pessoa está focando a energia dela não em buscar sabedoria para não cair mais e relacionar os problemas, mas ela só quer a solução do problema. Ela só quer, às vezes, um emprego novo, ela só quer... E não é isso que Deus tem. Deus vai além. E quando o Senhor fala busca na fonte, é porque da fonte você bebe tudo que tem disponível para você. Beba da fonte. Beba da fonte. Beba da fonte do Senhor. Beba da fonte de sabedoria. E o Senhor quer que eu ore aqui, amém? O Senhor quer que eu ore para liberar os anjos do Senhor, liberando o espírito da sabedoria sobre vocês. Amém? Feche os olhos de vocês. Pai, em nome de Jesus, Senhor,
Eu me coloco agora diante da tua doce e santa presença, Senhor. Eu peço, Pai amado, Pai querido, que não seja eu, Senhor, a orar e interceder pela vida dos teus filhos agora, Pai, neste momento tão importante e precioso que o Senhor preparou para cada um deles, Pai. Mas seja o Senhor através da minha vida. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor já disponibilize, Senhor, os teus anjos à direita de cada um dos teus filhos. Anjos emissários agora, Senhor. Anjos mensageiros da tua glória. Rianda lá, Bassume Anerrai. Anjos, ó Deus, que estão agora, papai, sendo, Senhor, liberados dos mais altos céus, para compartilhar, Senhor, com os teus filhos, Pai, e filhas, em nome de Jesus, o Espírito da sabedoria, Pai. Doce amigo Espírito Santo, eu te peço, em nome de Jesus, que os anjos do Senhor toquem agora a mente deste homem, a mente desta mulher. E eu declaro, Senhor, que eles começam a receber agora a porção de sabedoria que estava reservada para cada um deles. Pai, que o mesmo Espírito Santo de Deus, Pai, que estava sobre Salomão, que trouxe o Espírito da sabedoria, um dos 7 Espíritos de Deus, comece agora, em nome de Jesus, a tocar sobre essas vidas. E eles começam, Senhor, em nome de Jesus, a receber, Senhor, em nome de Jesus, o Espírito da sabedoria sobre as nossas vidas, Pai. Sabedoria para resolução de problemas. Sabedoria, Senhor, para crescimento espiritual, emocional, financeiro. Sabedoria, Senhor, para todo tipo, papai, de causas. Sabedoria, Senhor, em nome de Jesus, para ajudar os irmãos. Sabedoria, Senhor, em nome de Jesus, em alto nível, sendo derramada, Senhor, sobre a vida dos teus filhos. Sabedoria para discernir, Senhor, os espíritos, discernir ambientes. Sabedoria, Senhor, que o Senhor traga agora, Pai, em nome de Jesus, uma alta capacidade, Senhor, de absorção do teu Espírito sobre eles, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que eles comecem, Senhor, em nome de Jesus, a fluir de forma, papai, ainda mais violenta nos dons do Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, vai tocando, Pai, vai tocando, rianda lá, bassome neganda sai. Vai abrindo os vossos olhos espirituais. Vai abrindo, Senhor, em nome de Jesus, os ouvidos. Vai, Senhor, ativando os sentidos. Pai, em nome de Jesus, toca no intelecto, Senhor, da alma deles. Toca no espírito deles, Pai. Eu peço que o Senhor toque, papai, em nome de Jesus, na mente espiritual dos teus filhos. Todo bloqueio das trevas, cai por terra agora. Em nome de Jesus, as mentes que estavam aprisionadas em compartimentos espirituais, do qual o Espírito Santo de Deus não estava conseguindo acessar por conta de bloqueios malignos. Eu declaro que esses bloqueios caem por terra agora, em nome de Jesus. Eu declaro que os muros que Satanás levantou sobre esta mente caem por terra agora. Eu declaro que toda a mente cauterizada por ensinos demoníacos, eu declaro que toda a mente que estava aprisionada começa agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a ser liberta e restaurada. Agora, em nome de Jesus. Anjos do Senhor, comecem a tocar de forma ainda mais intensa. Libera, Senhor, o fogo da tua presença. Libera, Senhor, em nome de Jesus, o agir do teu Espírito. Em nome de Jesus. Mais Espírito Santo, liberamos, Senhor, em nome de Jesus. Derrama, Senhor, em nome de Jesus, o Espírito da sabedoria de Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Povo de Deus, pode ser que algum de vocês tenha ficado com um pouco de dor de cabeça. Pode ser que algum de vocês, às vezes, você pode ter visto um clarão, tipo assim, nos seus olhos, na sua mente. É como se a sua mente abrisse assim, sabe? É como você, por um momento você vai sentir como se a sua mente tivesse ficado vazia. Mais ou menos é essa sensação. Como se a sua mente tivesse ficado vazia. Mas é porque o Senhor vai começar a derramar, amém? Ele já começou a derramar o Espírito Santo de Deus, o Espírito da sabedoria sobre a vida de vocês. E como foi dito antes aqui, não se espantem. Não se espantem com as coisas que vocês vão começar a viver. Não se espantem com as coisas que vocês vão começar a ver, a ouvir. Para quem já tem, vai se intensificar. Para quem já está nesse nível,
de ver as coisas, de ser como se fosse um radar espiritual, vai se intensificar ainda mais. Vai ficar muito mais palpável. E também não se espantem se as pessoas começarem a te procurar para você e contar a vida delas. E você falar, cara, o que está acontecendo? Saiba que o Senhor vai começar a te usar para fazer da mesma forma como foi com você. Amém? É tudo processual. Tem gente que vai sentir logo de cara, tem gente que ainda vai passar por processos, porque ainda precisa de algumas coisas, porque ainda precisa de alguns alinhamentos, porque ainda precisa de algumas curas, de alguns ajustes na alma. Amém? Mas, povo de Deus, o Senhor já começou a fazer. Tem coisas que eu não tenho como revelar aqui agora, porque ainda não é tempo. Tem coisas que o Senhor vai fazer se vocês soubessem. No tempo certo, eu vou compartilhar. Amém? Mas o Senhor está fazendo. O Senhor está fazendo. Ele quer que eu e você seja coparticipante da obra dele. Amém? Ele quer que eu e você seja coparticipante da obra dele. De um nível que jamais as pessoas viveram até os dias de hoje. Porque ele está às portas. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Eu senti a minha cabeça estranha. Gente, é que nem eu falei, quem sentiu a cabeça estranha, eu fiz uma oração também para tirar. É uma oração de libertação. Amém? É uma oração de quebra de maldição. Porque o Senhor me mostrava pessoas com a mente cauterizada. É como se a sua mente tivesse calcificada. Como se o inimigo tivesse implantado coisas na nossa mente, nos nossos neurônios, e a nossa mente fica calcificada. E aí a pessoa não conseguia ter acesso à dimensão do espírito, não conseguia ter entendimento. Então, para quem sentiu a cabeça um pouco estranha, amém? Pode ser isso, como também pode ser a sensação de receber o Espírito Santo de Deus, a potência do Espírito, amém? Todos receberam, todos. Quem tem fé, recebe, amém? Quem tem fé, já recebeu. Eu senti meu corpo tremendo. Tem gente que sente, amém? Tem gente que sente o corpo tremendo. Tem gente que sente um arrepio, assim, no corpo todo. Tem gente que sente moleza. Tem gente que sente alegria. São as diversas tipos de manifestações do Espírito, amém? Mas todos receberam. Isso é para todos. Isso é para todos. Todos. E vocês podem também pedir para o Senhor. Vocês já receberam. Mas vocês podem, Senhor, me derrama sabedoria, derrama sabedoria, derrama sabedoria, porque quanto mais você pede, mais você tem. Nós não vamos ter a sabedoria do mesmo nível de Salomão, porque a palavra fala, amém? Porque a palavra do Senhor fala que não existe outro, não vai existir um sábio como ele, não existiu e também não vai existir. Então, como Salomão, nós não vamos ter, mas nós vamos ter a sabedoria de Deus, amém? Então, vamos orar pelo Brasil, amém? Glória a Deus, Judete. Vamos orar agora pelo Brasil, em nome de Jesus. Pode tirar. Pai, nos colocamos agora também, Senhor, como corpo, como filhos do Deus vivo de Israel, para clamar e interceder, Senhor, por esta nação. Pai, nós apresentamos diante do Eterno, Pai, em nome de Jesus, este país, ó Pai. Apresentamos, Senhor, os governantes, apresentamos as igrejas, apresentamos cada homem, cada mulher, ó Pai, que já te conhece, mas apresentamos também, Senhor, principalmente aqueles que ainda não te conhecem, Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus, Senhor, levante, papai, em nome de Jesus, os teus filhos remanescentes que não se prostraram a Baal. Aqueles que vão, Senhor, cumprir o ID. Aqueles que vão, Senhor, permear a palavra do Evangelho, Senhor, a toda criatura. Para que esses filhos que não te conhecem possam te conhecer. Pai, nós declaramos o avanço do teu reino sobre essa nação. Nós pedimos perdão, Senhor, por todas as práticas ocultistas, por todas as consagrações que foram feitas, ó Pai, de estados, cidades. Nós consagramos, Senhor, o Brasil a ti. Nós declaramos, Senhor, que só tu és Deus. Só tu és Deus, não existe outro, Senhor, além de ti, Pai. O Senhor, ó Pai, é quem governa esta nação. O Senhor é o justo juiz. Que o Senhor se cumpra a justiça. Faça justiça, Senhor.
sobre este lugar, Pai. Faça justiça, que venha a justiça de Deus sobre aqueles que precisam da justiça de Deus. E que a misericórdia do Senhor venha sobre aqueles que tenham, Pai, e precisam de misericórdia. Pai, em nome de Jesus, toca, Senhor, nesta nação, Pai. Perdoa os pecados, Senhor. Perdoa os pactos, Pai. Oh, Senhor, Pai, em nome de Jesus, vai passando em revista, em nome de Jesus, em cada terreiro, vai passando em cada esquina, em cada templo maligno, e que os anjos guerreiros do Eterno, anjos de batalha espiritual, comecem a desfazer todo pacto com entidades demoníacas para afundar esta nação. Em nome de Jesus, seja desfeito, em nome de Jesus, toda obra demoníaca, toda obra satânica contra esta nação, em nome de Jesus, que os anjos do Senhor passem com uma espada de fogo agora. Em nome de Jesus, nós declaramos que só o Senhor é Deus. Nós declaramos que o Senhor é o justo juiz. E o Senhor é que se assenta, Senhor, naquele judiciário. E aquilo que o Senhor determina, e aquilo que o Senhor julga, homem nenhum pode mudar. Que venha a tua sentença sobre a terra. Porque o Senhor é o justo juiz, Senhor. Nós declaramos e colocamos o Brasil nas tuas mãos, Pai. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Gente, o Senhor me deu uma visão muito forte de templos, de ocultistas, de vários lugares em que estavam sendo feitos, arriados mesmo, trabalhos contra a nação, contra o Brasil. Gente, Deus, eu vi vários, mas eu vi um templo preto, assim, ó. Um templo muito grande, de pessoas que iam lá para fazer trabalho. Então, povo de Deus, é hora da igreja se levantar. Só existe uma forma de acabar o que está acontecendo nessa nação. É a igreja clamar. É a igreja clamar. É a igreja se posicionar. Você não precisa fazer uma oração de guerra, de batalha como essa, adentrando nos portais espirituais, e você também não deve. Mas apenas ore para que a justiça do Senhor seja feita. Ore pedindo perdão pelos pecados. E ore se arrependendo daquilo que o povo está fazendo. Porque a justiça do Senhor, ela vai vir. E eu tive uma visão muito clara eu acredito que era Deus mesmo, sentado lá no judiciário, e era ele que estava sentado no lugar do Alexandre de Moraes. E a hora que o Senhor bateu o martelo, a justiça acontecerá. Amém? Nós só precisamos clamar, nós só precisamos orar, nós só precisamos buscar por sabedoria, assim como já foi liberado sobre a minha vida, sobre a tua vida hoje. Amém? Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amanhã nós vamos continuar a leitura no capítulo 5 e no capítulo 6. Para quem se sentir mal, ai meu Deus, eu risquei aqui. Para quem se sentiu mal na oração, por conta que foi feita a oração de quebra de malignidade, né, de a oração de libertação, pode ser que você fique com a cabeça um pouco confusa ainda, mas daqui a pouco passa, tá? Daqui a pouco vai passar, não precisa ter medo, amém? Não precisa ter medo, daqui a pouco volta tudo ao normal, amém?